Laroi, saudando Exu, seu Exu Brasa, Ena Mojubá. Eu vi um caldeirão ferver, é o Exu Brasa que acaba de chegar. Girando e dominando o fogo da sua mata, ele acaba de chegar. Exu Brasa é um Exu do fogo, tudo transforma, também pode aniquilar. No calor da chama, saldo sua força. Laroyeixo e Namojubá. Eu vi um caldeirão ferver, é o Exu Brasa que acaba de chegar. Girando e dominando o fogo da sua mata, ele acaba de chegar. Exu Brasa é um Exu do fogo, tudo transforma, também pode aniquilar. No calor da chama, saldo sua força. Laroyeixo e Namojubá. Eu vi um caldeirão ferver, é o Exu Brasa que acaba de chegar. Girando e dominando o fogo da sua mata, ele acaba de chegar. Exu Brasa é um Exu do fogo, tudo transforma, também pode aniquilar. No calor da chama, saldo sua força. Laroyeixo e Namojubá. Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Sempre uma satisfação, cada encontro, cada bate-papo, cada troca de conhecimentos que são feitos aqui no nosso canal. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, apresentador do programa, dirigente da Choupana Pena Dourada, um terreiro aqui de umbanda tradicional no centro de Diadema, um município daqui de São Paulo. Como vocês estão percebendo, estou aqui na tronqueira, na frente da tronqueira do seu meia-noite, fazendo uma apresentação um pouquinho diferente hoje com o fundo da nossa tronqueira, para trazer ainda mais a energia dos nossos queridos guardiões. Como eu tenho feito, eu tenho procurado atender as pessoas que me acompanham nas redes sociais, na página do portal e aqui mesmo no canal. Tenho falado sobre alguns Exus, na medida das minhas experiências, na medida das trocas de conhecimento e tudo mais, ao longo desses anos todos que eu estou militando na Umbanda. E dentro de uma playlist, que eu fiz sobre Exus, me pediram para que eu falasse sobre um outro Exu, um pouco menos, pelo que eu vejo, ultimamente, principalmente nos terreiros, que é o Exu Brasa. Exu Brasa é um Exu popular. Pelo que nós estamos vendo ultimamente na maioria dos terreiros, não é um Exu habitualmente corriqueiro nas manifestações com os médiuns. É difícil dizer que isso tem alguma implicância do astral. Afirmar sobre isso é um pouco difícil, até porque eu já falei em alguns outros vídeos, desculpe, eu já falei em alguns outros vídeos sobre essa questão de sugestionamento. Infelizmente a gente vê muito em terreiros, muito tranca-rua, muito capa preta, muito sete encruzilhada, Exus que se tornaram populares mais por conta da mídia, por conta de pessoas de destaque, que incorporaram, que trabalharam com essas entidades. Isso, evidentemente, como eu sempre falo, acaba indo muito para o consciente, para o inconsciente, melhor dizendo, coletivo, e às vezes as pessoas ficam sugestionadas assim. Depois a gente vai perceber
numa medida do desenvolvimento mediúnico, que aquela determinada entidade que aquela pessoa dizia e achava que tinha, naturalmente, às vezes, é desmistificado isso e aparece o verdadeiro, a verdadeira linha pelo qual aquele médium é assistido. Então, de Exu Brasa, a gente vê pouco, sim, como eu falei. Não sei se é por falta da infiltração, vamos dizer assim, né? De material didático, de mídia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas falando sobre ele, o Exu Brasa, ele é um Exu extremamente doutrinador. É um Exu sarcástico. É um Exu imponente, determinado. Não são todos os médiuns que têm a capacidade de trazer essa entidade de verdade do seu ponto de força. Os Exus dos fornos, os Exus do fogo, são Exus mais, próprio nome, né? Exu mais caliente, e eles são incisivos, desagregadores de baixas energias, de baixas magias, porque o fogo ele transmuta, né? Ele transforma, assim como o seu pinga-fogo, que eu já tenho um vídeo falando sobre ele. Esses Exus que trabalham na linha dos Exus dos fornos, eles têm um histórico na trajetória deles, existencial, de bastante, como eu posso explicar melhor? Eles têm uma trajetória existencial muitas vezes muito sofrida, né, pela forma com que eles passaram pelas sucessivas encarnações. Muitos foram até atraídos pela questão do fogo, dos fornos, né? Esses Exus mais pesados, mais densos, eles teriam sido abarcados por esses campos magnéticos da espiritualidade, porque eles foram vítimas da Inquisição, foram queimados em praça pública, porque eram profundos conhecedores, eram magos, né? Profundos conhecedores da magia. Então, pelo poder de encantamento, pelo conhecimento que esses espíritos tiveram, naturalmente, os detentores, os senhores das energias provenientes desses campos vibratórios foram abarcando espíritos para fazer parte dessas falanges na espiritualidade. No passado, muita coisa rolou ao redor de entidades como essa, até do próprio Exu Tiriri, dizendo que numa das encarnações ele também teria sido queimado vivo. E muitas apresentações desses Exus do fogo, Exus dos fornos, os Exus do poder desse elemento ígneo, eles se apresentavam de forma bastante intimidadora, onde muitos médiuns, videntes, se assustavam até com suas manifestações. Isso se falava muito nos primórdios, né? Como hoje em dia isso diminuiu bastante, a própria força de percepção das entidades pelos videntes diminuiu muito. Nós vemos que há uma dificuldade até de visualização deles.
desses espíritos, dessas entidades. O nome cabalístico dele, daquele organograma das nomenclaturas dos Exus provenientes para a Cabala, com os seus nomes esotéricos, seus nomes cabalísticos, o nome dele é Haristum, ou Aristum, de acordo com a pronúncia, é com H que se escreve. Haristum seria o nome dele para a evocação em trabalhos mais da alta magia, né? Da magia que se utiliza dos sinais, das grafias da Cabala. Só realmente magos iniciados que têm a capacidade de acionar essa força proveniente da Cabala no sentido do trabalho magístico, não é para qualquer um. Então, dentre as principais manifestações e as características desse Exu, assim como alguns Exus antigamente também se manifestavam, onde eles, durante a incorporação, durante os trabalhos, alguns comiam o próprio charuto, para que a brasa também, dentro do processo de desagregação da negatividade, a brasa também tinha uma função bastante significativa. Como o próprio nome dele diz, em alguns médiuns que trabalhavam com ele se utilizava da própria brasa, do carvão em brasa, para fazer as suas mirongas, as suas magias, os seus trabalhos, as suas firmezas, junto com os sinais que ele utilizava na lei da Pemba. Então se utilizava dentro do poder, do mistério dessas entidades que trabalham sob a falange e da regência do Exu Brasa, se utilizava do elemento ígneo, do fogo propriamente dito, e mais especificamente da própria brasa. Então, especificamente é uma entidade mais utilizada dentro dos terreiros no sentido de quebra das baixas magias, pelo poder de transmutação, de renovação, né, e transmutação através do fogo, do elemento ígneo que essas entidades detêm em seu conhecimento, em suas forças. Então, vemos poucos Exus Brasa dando passe e consulta nos terreiros? Vemos, não quer dizer que não tenha, né? Antigamente eu ouvi muito no passado se dizer também que o Exu Caveira não era uma entidade de dar passe e consulta. Eu ouvi muito, como eu viajei muito, eu já conversei com muitas pessoas de muitos lugares e que cada um trazia a sua versão, a maneira com que ele tinha aprendido, como que era desenrolado todo e descortinado os mistérios. Então se falava muito isso, principalmente no começo dos meus estudos. E nós vemos que, na verdade, nós temos várias pessoas que trabalham com o seu caveira dando passe e consulta. Assim como eu vi dizer também que o Tatá Caveira não trabalhava de jeito nenhum, ele só era chamado e tinha que ter uma disposição diferenciada quando ele baixava em terra. Então, esses conceitos do passado, hoje em dia nós não vemos muito eles, né?
ficou mais na memória de quem estudou a religião, de quem foi procurar determinadas experiências de pessoas mais velhas e que muitas delas nem estão mais aqui. Houve algumas mudanças, o astral ele trouxe algumas alterações. Acredito sim que foi permitido as alterações para que os médiuns também evoluíssem e aprendessem um pouco. E algumas entidades que tinham realmente funções específicas dentro do organograma de trabalhos espirituais, elas passaram a exercer mais especificamente essas funções. Então, a gente vê menos detalhes que a gente poderia dizer, olha, aquele é um detalhe específico do Exu Brasa. A história do Exu Brasa que circula pela internet ou pelos livros, pelas histórias, é a que vai prevalecer. Não tem mais, a gente não pode mais afirmar. Eu posso chegar aqui e falar, olha, a história da entidade, assim, vou falar sobre talvez uma delas, né? O ponto básico, aquele que fundamentou a corrente, a falange, sem dúvida nenhuma é um espírito milenar, dono daquele trono, vamos dizer assim, né? Ele é o dono e ele propagou e fragmentou o seu poder. E ele, nessa fragmentação, nessa expansão, foi abarcando uma infinidade de espíritos para trabalhar naquela linha. Evidentemente, como eu falei, com as características e com o conhecimento, com a frequência, com a sintonia, que é a afinidade que aquela falange tem. É como se você contratasse um determinado profissional e esse profissional ele é conhecedor daquela função. Então ele vai trabalhar numa empresa e nessa empresa terá recursos, existirão pessoas também com conhecimentos parecidos com o dele, onde se monta uma confraria e um grupo, uma empresa e uma empreitada. Assim é a espiritualidade também. Então as falanges, as correntes, elas trabalham de acordo com as suas afinidades. E o Exu Brasa, dentro do seu elemento ígneo, como eu falei, ele atraiu o dinamizador, aquele que fundamentou uma infinidade de espíritos que tenham as suas características parecidas. Então, evidentemente, você que tem um Exu Brasa e ele contar uma história de como ele viveu, de como ele desencarnou, provavelmente vai ser história desse espírito, dessa pessoa que está para o trabalho espiritual dentro dessa corrente designada para aquilo. Então nós teremos várias versões disponíveis e que todas elas têm a sua veracidade, todas elas têm a sua grandiosidade. Ok, gente? Então, assim como a maioria dos Exus, até para finalizar, o Exu Brasa também é uma entidade de requinte, né? Também passou por todo o processo de conhecimento que uma entidade, que um espírito precisa para fazer parte dessa corrente, vai utilizar daquilo que ele tem de melhor perante ao seu médium, ao seu cavalo, ao seu aparelho mediúnico, e de acordo com sempre o conceito que é proveniente dessa corrente e dessa falange, que são as forças fundamentadas nas entidades dos fornos, dos elementos ígneos. Ok, gente?
Eu espero ter contribuído mais uma vez para um bate-papo saudável aqui, construtivo. Estou à disposição para perguntas, dúvidas e até mesmo divergências, prevalecendo sempre o bom senso. Todas as sextas-feiras estamos aqui impreterivelmente na Choupana do Cacique Pena Dourada, a partir das 20 horas, atendendo o público. Estão todos convidados para conhecer a nossa casa aqui em Diadema. Muita luz, muita axé, meu saravá fraterno e até o próximo encontro.